Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler o texto a partir do versículo 36. Atos, capítulo 4, versículo 36 até o versículo 11 do capítulo 5. Veja se você está comigo nesse momento e acompanhe atenciosamente a leitura. O texto sagrado diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Esta parte eu já li, não? Capítulo 4, versículo 36. Obrigado, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 36. Agora sim. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Esse é o nosso texto. Senhor, nós te buscamos nesse momento. Nós estamos, tu sabes, reunidos para o teu serviço. E agora, Senhor, nós te servimos com a Escritura Sagrada, porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala com o teu povo, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Os meus irmãos que estão um pouco mais atrás estão me ouvindo bem? Ótimo. Meus irmãos, retomemos nossas exposições de Atos, né? Nós estamos expondo Atos capítulos 1 a 7. Eu quero fazer uma retrospectiva com os meus irmãos para trazê-los para esse momento do livro. Nós já sabemos que os denominados Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são 2 volumes de uma obra única, evidentemente escritos pelo mesmo autor, não é? O testemunho dos antigos pais é unânime quando afirmam que o autor de Lucas Atos é o Lucas, a quem Paulo chamou em Colossenses capítulo 4, versículo 14 de médico amado. Lucas escreveu Atos talvez entre os anos de 62 a 64 do primeiro século da era cristã,
E ele termina o seu livro deixando Paulo em seu primeiro encarceramento em Roma, que aconteceu entre os anos 60 a 62. E endereçou seus livros ou sua obra, seus 2 volumes, a Teófilo, a quem ele se refere em Lucas, o Evangelho, capítulo 1, versículo 3, como excelentíssimo Teófilo. O livro de Atos cobre um período aproximado de 30 anos, da ressurreição e ascensão de Jesus, ocorridas no ano 30 da era cristã, até os anos 60 ou 62, ocasião, repito, do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. Então, a nossa conclusão com os meus irmãos é que Atos demarca de maneira exclusiva, somente ele faz isto, somente Lucas, no livro de Atos, conta o momento da história da salvação em que o povo de Deus deixa de ser uma comunidade nacional para se tornar um grande povo internacional e a fé bíblica um movimento universal. Veja como é importante o livro de Atos dos Apóstolos. A respeito da vida de Jesus, nós temos 4 relatos. As doutrinas cristãs estão em várias cartas, mas somente Atos dos Apóstolos nos conta esse movimento de transição, o momento da história da salvação em que o povo de Deus deixa de ser uma comunidade nacional, uma nação, Estado, igreja, para se tornar uma igreja consistindo de um povo internacional. O livro é absolutamente necessário. O segundo volume da obra de Lucas pode ser dividido a partir de Atos capítulo 1, versículo 8. Naquele momento, Jesus disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo, quando somente a partir de então seriam suas testemunhas. E aí Jesus diz, tanto em Jerusalém, depois como em toda a Judéia e Samaria, e depois até aos confins da terra. Estas etapas do Evangelho em Jerusalém, o Evangelho em Judéia e Samaria, o Evangelho até aos confins da terra, consistem exatamente na divisão básica do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulos 1 a 7 nós temos a missão cristã em Jerusalém, capítulos 8 a 12 nós temos a missão cristã na Judéia e em Samaria, e a partir do capítulo 13 até o capítulo 21 nós temos a missão até Roma, a longínqua capital do Império. As nossas exposições, elas estão debruçadas sobre os primeiros 7 capítulos do livro que narram o nascedouro da igreja cristã primitiva em Jerusalém. Tudo isso foi somente para trazer os meus irmãos de volta para o livro de Atos, porque, na verdade, estas informações já foram trazidas no primeiro momento de exposição do livro. Como nós estamos no 18º domingo a respeito de Atos, então convém, sobretudo depois de um grande intervalo que demos, convém fazer esta retrospectiva. Você está comigo aí no livro de Atos? O livro de Atos está próximo de você? Então volta lá para o capítulo 1, porque eu quero mostrar para vocês o que fizemos e por onde estivemos andando até o último encontro de exposição de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Nos versículos 1 a 8, nós temos as aparições e o ensino de Jesus após a ressurreição. Vai acompanhando. Capítulo 1, versículos 9 a 11, nós temos o momento exato da ascensão de Jesus, que é seguido por uma semana até o Pentecostes. Capítulo 12 até o final do capítulo 1, nós temos exatamente o que aconteceu nesta semana entre a ascensão de Jesus e a descida do outro Consolador, do Espírito Santo, e em um daqueles dias nós temos a Assembleia de Jerusalém que substituiu Judas no colégio apostólico.
Tudo isso está em Atos capítulo 1, versículos 12 a 26. No capítulo 2, nós temos nos versículos 1 a 4 a descida do Espírito Santo. Nos versículos 5 a 13, nós temos os acontecimentos imediatamente subsequentes. E nesse primeiro momento, nós temos as várias reações aos sinais da vinda do Espírito Santo. Capítulo 2, a partir do versículo 14, nós temos o primeiro sermão de Pedro. Capítulo 2, a partir do versículo 37, nós temos a descrição da conversão de quase 3.000 pessoas que ouviram o primeiro sermão de Pedro. E no capítulo 2, versículos 42 a 47, nós temos o primeiro retrato da vida cristã comunitária em Jerusalém. E assim termina o capítulo 2 e esta segunda sessão do livro. Depois nós seguimos para os capítulos 3 e 4. Quero saber se vocês estão me acompanhando direitinho com o livro aberto. Capítulos 3 e 4. Capítulo 3, versículos 1 a 10, nós temos a cura de um coxo de nascença, que é a oportunidade para o segundo sermão de Pedro, que está nos versículos 11 a 26. Esse segundo sermão resultou em mais conversões e na prisão dos apóstolos Pedro e João, capítulo 4, versículos 1 a 4. Pedro e João são levados ao sinédrio, são ameaçados para que não falassem neste nome a quem quer que seja, e depois eles são soltos. Esta audiência perante o sinédrio e a soltura dos apóstolos está no capítulo 4, versículos 5 a 22. Em liberdade, os apóstolos se reúnem com a igreja para uma oração. Capítulo 4, versículos 23 a 31, passagem seguida pelo segundo relato da vida cristã da igreja primitiva, da igreja jerusalemita. Capítulo 4, versículos 32 a 35. Foi o último texto que nós expomos, um relato muito próximo do primeiro retrato, traçado por Lucas, do capítulo 2, versículos 42 a 47. Neste segundo relato, e eu estou no capítulo 4, versículos 32 a 35. Neste segundo relato, Lucas destaca 3 aspectos da comunidade cristã de Jerusalém. Primeiro, Lucas nos diz a unidade na devoção, o poder da pregação e a generosidade da comunhão. Eu dividi o texto assim, eu me recordo, para facilitar a absorção. Então, no texto nós temos a unidade da devoção, o poder da pregação e a generosidade da comunhão. A unidade da devoção foi descrita em termos, lá no versículo 32, de um só o coração e uma só a alma. O povo era o coração e a alma. Havia uma unidade de propósito de vida, uma unidade de visão de mundo, de afeições religiosas, de devoção a Deus, uma unidade fundamentada na experiência comum da regeneração. Eu me recordo de ter dito isso para os irmãos no último encontro. O poder da pregação é dito no versículo 33, com destaque à perseverança do testemunho apostólico. Se lembram? Apesar das ameaças. Essa pregação era acompanhada por uma abundante graça. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. E, por fim, esse segundo retrato da vida comunitária da igreja de Jerusalém nos fala sobre a generosidade da comunhão daqueles irmãos. Isso também é narrado sucintamente, de modo que nós podemos concluir que em Jerusalém havia uma comunidade cristã marcada pelo amor mútuo, a ponto de, prestem atenção nisso, não haver nela necessitados. Essa solidariedade foi descrita por Lucas pela segunda vez, e agora no contexto da assistência da abundante graça de Deus. Foi isso que nós fizemos até aqui. Foram 17 domingos.
para dizer estas coisas. A partir desse segundo relato, da vida comunitária dos cristãos primitivos, Lucas citou 2 exemplos do tipo de generosidade que ocorria na igreja de Jerusalém. Os exemplos são os de Barnabé, no capítulo 4, versículos 36 e 37. Esse texto, que eu quase não ia lendo se vocês não tivessem me avisado. E depois o exemplo de Ananias e Safira, no capítulo 5, versículos 1 a 11. 1 a 10, para ser mais exato. Os exemplos de Barnabé, de um lado, e de Ananias e Safira, de outro, são muito próximos. Em ambos, pessoas que se professavam cristãs, que professavam sua fé em Cristo, venderam suas propriedades. Em ambos os exemplos, as pessoas entregaram preço aos pés dos apóstolos. Em ambos os exemplos, as pessoas entregaram o preço aos pés dos apóstolos para o atendimento dos membros necessitados da comunidade. Está tudo muito parecido, não está? No entanto, apesar da semelhança aparente, esses 2 exemplos diferem em um ponto fundamental. E essa diferença fundamental resultou em trágicas consequências que produziram grande temor na igreja, embora não só na igreja. E esse é o texto para o qual desejo a atenção absoluta dos meus irmãos nesse momento. Quando nós estamos com a palavra de Deus aberta, a nossa expectativa é que Deus fale conosco. E Deus fala conosco quando a sua palavra é aberta para a nossa compreensão. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Essa é a diferença entre o que se faz em um púlpito e em uma tribuna. Essa é a diferença fundamental entre uma exposição bíblica e uma palestra qualquer. Quando nós estamos ouvindo uma exposição bíblica, a nossa expectativa, que é sempre satisfeita, é que o Deus da Escritura fala. Vocês estão me entendendo, não é? Muito bem. Vejamos o que Deus tem a falar. Vamos para o primeiro exemplo. O exemplo de Barnabé, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Primeiro, Lucas nos oferece ali, logo de início, 3 informações sobre Barnabé. Lucas nos diz seu nome é José. Nos diz sua naturalidade, José, natural da ilha de Chipre. E nos diz sua ancestralidade. José, natural de Chipre, é da tribo de Levi. A tribo de Levi, uma tribo que no antigo Israel não recebeu herança. Era a tribo responsável pelos serviços do templo, os serviços mais comezinhos. E era a tribo sustentada pelos dízimos da nação. José era da tribo de Levi. Lucas diz também que os apóstolos lhe puseram por sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho do encorajamento, ou filho do aconselhamento, o que pode significar que os apóstolos reconheceram que era parte do caráter de Barnabé
a sua capacidade de contribuir efetivamente no processo de crescimento espiritual de outros cristãos. O que esse homem faz de melhor? O que ele... Ele é conhecido por fazer o quê na comunidade? Barnabé é assim. Ele cuida de pessoas. Ele adota pessoas. Ele põe a mão em torno das pessoas e essas pessoas normalmente se tornam ativas no serviço de Deus. Então vamos colocar o nome de José coisa nenhuma, Barnabé. Filho do aconselhamento, filho da consolação, filho da exortação. Em Atos capítulo 11, versículo 24, Lucas diz ali também que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esta era uma outra característica da vida deste crente valoroso da igreja de Jerusalém. Estão me acompanhando? Essas características de Barnabé podem ser vistas no modo como ele introduziu Paulo na igreja de Jerusalém e no círculo apostólico. Em Atos capítulo 9, você vai lá comigo, Atos capítulo 9, versículos 26 e 27 dizem assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Essa foi a experiência do recém-convertido Saulo, com uma dificuldade de ser introduzido no círculo da igreja de Jerusalém, no círculo apostólico. Versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olha o caráter de Barnabé em plena atividade aqui, não é? Olha o que mais Barnabé fez por Paulo. Porque Barnabé era o tipo que aproximava, vocês estão me entendendo? O tipo que incluía, o tipo que investia. Barnabé era um tipo de homem que vislumbrava as possibilidades quanto ao que Deus poderia fazer por meio de pessoas comuns. Como deve ter sido prazeroso para Barnabé saber que havia de algum modo contribuído com o ministério daquele que se tornaria o grande apóstolo dos gentios. Em Atos capítulo 11, se você for lá comigo, versículos 25 e 26, nós ouvimos ali também que Barnabé tomou a atitude de buscar Paulo na Cilícia e fazê-lo seu copastor em Antioquia. A insistência de Barnabé em conceder novas oportunidades, não é? Em investir, em não desistir de pessoas, provavelmente está ali na sua insistência em dar nova oportunidade a João Marcos, causando inclusive a separação entre Barnabé e Paulo. Em Atos capítulo 13, se você for comigo lá, versículo 13 diz que João Marcos, que acompanhava a equipe missionária, desistiu e voltou para Jerusalém. Em Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, você vai ver ali que Paulo e Barnabé fizeram planos para uma segunda viagem missionária. Só que o versículo 37 diz que Barnabé queria levar também a quem? A João, chamado Marcos,
Mas Paulo não achou justo levar porque João Marcos havia se afastado, desistido na primeira viagem. E aí o versículo 39 diz que houve entre eles uma tal desavença que se separaram. Deve ter tido uma briga. Paulo disse assim: João Marcos não vai. Barnabé disse: João Marcos vai. Como não houve acordo, Barnabé e Paulo se separaram nesse momento. Aqui é Barnabé sendo Barnabé. Barnabé querendo manter João Marcos próximo, envolvido em missões, investir de novo no jovem. Mais adiante, alguns anos depois, Paulo reconheceria o valor de João Marcos. Além destas menções a Barnabé, Lucas também o cita como tendo sido um dos líderes da igreja de Antioquia. Isso está em Atos capítulo 11, se você quiser ir ver comigo lá. Versículos 22 e 23, uma igreja, inclusive, segundo o versículo 20 de Atos 11, formada por pessoas também de Chipre. Em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, Barnabé foi o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, tendo se apartado do apóstolo somente por causa de João Marcos, episódio que acabei de falar com vocês a respeito. Pois bem, em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, o que nós temos aqui é exatamente Barnabé sendo tomado, sendo destacado por Lucas, como modelo do tipo de coisa que ocorria na igreja de Jerusalém, que não permitia que houvesse necessitados. Uma ilustração da generosidade genuína resultante da abundante graça de Deus sobre todos. Aqui está o primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo traz uma porção de texto muito maior. Capítulo 5, versículos 1 a 11. Esta é a maior porção da passagem dedicada ao exemplo negativo de Ananias e Safira. Esse texto: venderam uma propriedade, versículo 1, fizeram isto de comum acordo, decidiram entre si que dariam aos apóstolos somente parte do preço, embora afirmando à igreja que tinham entregue todo o valor. Foi isso que aconteceu. Os versículos 2 e 9 esclarecem que Ananias e Safira agiram de comum acordo, consensualmente, em acordo com sua mulher, diz o verso 2. Versículo 9. Por que entraste em acordo? Por que entraste em acordo? Na verdade, por que entrastes em acordo? Porque você e Ananias se uniram, se mancomunaram nesse propósito, nessa empreitada pecaminosa. Segundo Pedro, Ananias e Safira, versículo 4, primeira parte, poderiam não ter vendido a propriedade, caso em que a teriam conservado para si, ou poderiam tê-la vendido e permanecido com o valor inteiro para si. Tudo isso está ali no versículo 4, primeira parte. Do ponto de vista legal, não estavam sob qualquer dever de vender a propriedade e entregar o preço aos apóstolos para assistência dos necessitados. Aqui, Ananias e Safira, não há uma lei. Quem entrar na igreja tem que vender as propriedades. Você poderia ter ficado com sua propriedade ou com o valor inteiro da venda dela. Entretanto, é bem verdade que, frente a necessidades reais, básicas e urgentes de irmãos,
Eu estou falando de necessidades reais e urgentes. Diante destas necessidades, há um dever moral que nos é imposto por Deus de que atitudes de amor sejam tomadas. Então, não dá para simplesmente ver a necessidade do outro e achar que o problema não é nosso. Permanecer inerte ante a necessidade dos irmãos é, segundo Tiago, indicativo de fé morta. Tiago disse: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, alguma coisa do tipo, há poder nas suas palavras, né? Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nada fazer pelos irmãos necessitados, podendo fazer, é indício de que o amor de Deus está ausente, segundo João. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Para João, amor aos irmãos é sinal de que já passamos da morte para a vida. Paulo chamou a avareza de idolatria. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 5. E ele também, o apóstolo Paulo, advertiu quanto aos perigos do amor à riqueza. Ele disse assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E ele concluiu dizendo: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantas pessoas assim eu e você conhecemos? Quantas? Paulo também exortou: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Jesus falou da impossibilidade de nós servirmos a Deus enquanto também somos servos das riquezas. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. É por isso que tanta gente que se diz cristã não avança. Você conhece gente assim? Que não avança. A vida espiritual não progride. Você o encontra cada ano, cada mês, cada década, da mesma forma. Há uma tentativa até. De vez em quando aparece por aqui. Mas não pode servir a Deus porque tem um outro Senhor. E então Jesus disse: ninguém pode. É impossível servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quero saber se os meus irmãos estão me ouvindo bem. Do ponto de vista legal, Ananias e Safira não precisavam ter feito nada. Aqui, Ananias e Safira, não há uma lei dizendo quem entrar na igreja tem que vender propriedades. Mas existe uma outra lei, uma lei moral,
que proíbe a inércia, que proíbe o fechamento de olhos e de coração frente a necessidades de irmãos. Por outro lado, é notável que a palavra grega traduzida para reter, eu quero que você vá comigo, em Atos capítulo 5, versículo 2, mas em acordo com sua mulher, reteve. Esta palavra é raríssima na Escritura. Ela só ocorre no Novo Testamento uma vez. Em Tito capítulo 2, versículo 10, onde é traduzida por furtar. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Não furtem. Veja, Tito capítulo 2, versículo 10, a única ocorrência desta palavra depois de Atos capítulo 5, versículo 2, a palavra ali é traduzida por furtar. Vai acompanhando. Na Escritura, esta palavra que é raríssima, acontece numa tradução do texto do Antigo Testamento hebraico para o grego chamada Septuaginta. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, essa mesma palavra acontece uma só vez. Onde? Em Josué capítulo 7, versículo 1, quando se diz que Acã tomou das coisas condenadas. Esta palavra significa se apropriar indevidamente de alguma coisa. Então, em Atos capítulo 5, versículo 2, vai lá, por favor. Em acordo com sua mulher, Lucas está dizendo, reteve, se apropriou indevidamente. Ô Lucas, como você diz que Ananias se apropriou indevidamente, quando na sequência você vai dizer que Pedro disse que eles poderiam ter conservado o bem para si, ou o preço do bem para si integralmente. Afinal de contas, eles poderiam ter ficado com tudo ou se apropriaram indevidamente? Quero saber se vocês estão me entendendo. As duas coisas. Eles poderiam ter ficado com tudo, porque não há uma lei na igreja que diga que quem entrar nela tem que vender propriedades. Mas na medida em que Ananias e Safira chegaram para a igreja e disseram assim, podem contar comigo, podem contar comigo. Nós temos um terreno lá na rua tal, no bairro tal, nós vamos vendê-lo e vamos trazer o preço da venda integralmente para a assistência dos necessitados. Vocês estão me entendendo o que Ananias e Safira fizeram, sim ou não? Ananias e Safira chegaram para a igreja e disseram, nós temos um terreno, nós vamos vendê-lo e vamos trazer o preço. Você percebe que Ananias e Safira assumiram voluntariamente um compromisso de entregar todo o valor adquirido com a venda da propriedade. E quando nós assumimos perante Deus um compromisso de entregar alguma coisa para Ele, nós devemos o quê? Cumprir. Nós devemos cumprir. Porque se nós ficarmos com aquilo que dissemos que iríamos entregar,
Como é que seria o nome disso? Nós teríamos um tipo de apropriação indevida. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Olha que palavra importante essa. Que palavra importante. Aqui estão Ananias e Safira, os Acãs do Novo Testamento. Quando eles retiveram parte do valor, querendo demonstrar uma generosidade de fato inexistente, eles se apropriaram de algo que, considerados com seriedade os compromissos que nós assumimos perante Deus, não mais lhes pertencia. Eu quero saber se vocês estão me entendendo bem. Ditas essas coisas, então assentemos o seguinte. Primeiro, sim, Ananias e Safira eram avarentos, eram apegados à grana. E isso é pecado. É pecado de idolatria. Segundo, sim, Ananias e Safira deveriam, porque podiam, ter participado da assistência aos irmãos. Porque esse dever, o dever da generosidade, pesa sobre todo cristão. E terceiro, sim, Ananias e Safira passaram a ter um dever de entregar o preço integral da venda da propriedade, porque eles já haviam se comprometido desta maneira. E depois de haver o compromisso, reter o valor que havia sido objeto de um compromisso é uma retenção imoral. Entretanto, meus irmãos, o pecado do casal revelado por Deus na ocasião foi o pecado da hipocrisia. Foi o pecado da hipocrisia. Hipocrisia é a desconformidade entre aquilo que nós deixamos aparecer e aquilo que de fato acontece. Hipocrisia é o ato de pôr uma máscara e de atuar como um ator no teatro grego. Hipócrita era um ator, o que representava um papel inexistente na realidade. Esse foi o pecado revelado na ocasião. Ananias e Safira quiseram vestir o pecado da avareza com a roupa da generosidade. E dessa maneira, mentiram. Mentiram não contra os homens. Segundo Pedro, mentiram contra Deus, o Espírito Santo. Mentiram contra a terceira pessoa da Trindade, imediatamente. Porque mentiram contra a igreja. E mentiram contra a igreja, por isso mentiram contra aquele que habita a igreja. Quero que vocês percebam também que no versículo 3, Pedro reconhece que Ananias foi induzido por Satanás. Encheu Satanás teu coração. Mas também no versículo 3 e no versículo 4, Pedro responsabiliza Ananias por ter se deixado induzir. Quando Pedro pergunta assim, no versículo 3, por que encheu Satanás teu coração? Pedro está também responsabilizando Ananias por ter se deixado encher por Satanás. E no versículo 4, Pedro diz, assentaste no coração este desígnio. Há o reconhecimento da atuação satânica, ao mesmo tempo em que há a responsabilização do Ananias. Ananias não se torna inocente por causa do induzimento de Satanás. Cabia a Ananias se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Foi isso que Tiago disse.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás, meus irmãos, ele pode e ele lança sugestões malignas no coração dos homens. Mas são os homens que cedem a essas sugestões, que concebem o fruto da tentação e geram o pecado. Tiago disse assim, eu vou ler. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está dizendo basicamente o seguinte: a tentação, ela flerta com você. Se você flertar com ela, você vai conceber um filho chamado pecado. Esse filho vai nascer e te matar. Olha essa expressão, encheu Satanás teu coração. Um comentador disse, é uma terrível antítese para ser cheio do Espírito. Barnabé era cheio do Espírito, segundo Atos capítulo 11, versículo 24, mas Ananias se deixou encher pelos propósitos de Satanás. Então, meus irmãos, veio o juízo de Deus sobre Ananias e Safira imediatamente. Primeiro, Ananias morreu após ouvir as palavras de Pedro, versículo 5. Na sequência, quase 3 horas depois, versículo 7, Safira teve a oportunidade de se arrepender. Pedro perguntou assim para ela, não é? Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Olha a oportunidade. Safira poderia ter dito assim, não, Pedro, nós mentimos. Nós não vendemos por tanto, não. Nós vendemos por tanto, mais tanto. Mas mentimos. Não. Ananias então confirmou. Sim, portanto. Então colheu o mesmo fruto, o mesmo destino do marido, segundo o versículo 10. O que aconteceu com o destino de Ananias e Safira, não é? Vejam, o texto não permite certezas quanto ao destino eterno de Ananias e Safira. A avareza que os caracterizou certamente não é compatível com a natureza regenerada de cristãos genuínos. Mas, por outro lado, a morte física pode ter sido uma disciplina temporal, a respeito da qual nós ouvimos em outros lugares da Escritura. 1 Coríntios 5, por exemplo, Paulo disse que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo? Em Atos capítulo 11, a partir do versículo 28, Paulo disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, não dá para dizer. Não dá para concluir a respeito do destino eterno de Ananias e Safira. E por fim, o versículo 11 reforça aquilo que está também no versículo 5. A narrativa informa sobre o efeito das condenações de Ananias e Safira.
não apenas à igreja, mas a todos quantos chegou a notícia, sobreveio grande temor. Vocês me acompanharam? Em resumo, o texto contrasta a generosidade genuína com a falsa. A piedade simples de um homem cheio do Espírito com a mentira de um casal cheio dos desígnios de Satanás. O amor desprendido de um crente que não suporta saber da existência de necessitados na igreja e a avareza. Não suporta a ideia de perder dinheiro. O contraste está logo em Atos capítulo 5, versículo 1. Nós temos uma preposição adversativa ali. Entretanto, porém. Primeiro, sim, há na igreja de Jerusalém a atitude de Barnabé. Porém, entretanto, há na mesma igreja também a hipocrisia de Ananias e Safira. Tudo lá na Irmandade, de Bíblia na mão, cantando salmos e hinos. O falso e o genuíno. Eu quero destacar para os meus irmãos pelo menos 3 informações de cunho bem prático. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender esta verdade de novo. Olhem para mim. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Pecado é coisa séria. E o pecado deve ser encarado com a devida gravidade por aqueles que desejam caminhar com o Deus 3 vezes santo. Pecado é coisa séria. É grave. Além disso, Deus odeia, abomina especialmente o pecado da hipocrisia. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira, como o juízo de Deus sobre Acã. Revela o quanto Deus abomina a hipocrisia espiritual. A tentativa de vender uma piedade inexistente de fato. Dentre os ditos mais duros de Jesus estão suas reprimendas à hipocrisia espiritual dos religiosos de sua época. Em Mateus capítulo 23, por exemplo, os escribas e fariseus são chamados de hipócritas 7 vezes. Jesus diz que estão cheios de hipocrisia. Também os chama de cegos, de guias cegos, de insensatos, de raça de víboras. Diz que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. No Sermão do Monte, Jesus condenou severamente a prática das disciplinas cristãs e da piedade exercida hipocritamente. Nós temos primeiro a condenação do exercício da misericórdia, quando exercido com hipocrisia. Depois nós temos o exercício da oração e depois do jejum. As grandes disciplinas cristãs são desmascaradas por Jesus quando feitas de maneira hipócrita, para vender um produto que não existe. Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Aqui está um dito genérico. E agora Jesus entra em detalhes.
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Depois Jesus disse: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Na sequência, Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa do hipócrita? O elogio. E é isso que ele ganha. Parabéns. Por outro lado, a antítese da hipocrisia não é o cinismo. O contrário da hipocrisia não é o pecado aberto. Não se combate a hipocrisia com a propaganda aberta do mal. O contrário da hipocrisia é uma vida íntegra na presença de Deus, um serviço sincero a Ele. O contrário da hipocrisia é o arrependimento, a contrição, o peso do pecado. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em segundo lugar, a passagem ensina sobre a necessidade de disciplina na igreja. Calma aqui, a igreja não mata. Mas Deus mata. Fiquem tranquilos com a igreja. A igreja não mata. Mas não fiquem tranquilos com Deus. Porque Deus mata. A disciplina colhida por Ananias e Safira foi a morte, que pode ainda ser exercida por Deus contra qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer época. Mas a disciplina máxima que a igreja pode realizar é a excomunhão. Foi por isso que Pedro apenas anunciou a disciplina. Ele não a executou. A disciplina da igreja envolve o ensino, a educação. Quando isso não funciona, a exortação, o encorajamento. Quando não funciona, a advertência, a reprimenda. E quando nada disso funciona, nem a educação, nem o ensino, nem o encorajamento, nem a exortação, nem a reprimenda, nem a advertência, a excomunhão. A disciplina existe para que nós saibamos que o relacionamento com Deus é coisa que deve ser levada a sério. E que é grave e é temerário juntar serviço a Deus com impiedade. É temerário embrulhar a oferta a Deus no pacote da mentira. É perigoso macular o serviço a Deus com pecado. E foi isso que Ananias e Safira fizeram. E morreram. Em terceiro lugar, para terminar, eu quero que os meus irmãos entendam e concluam comigo que é totalmente falsa a percepção popular de que nós devemos esperar e apreciar somente os atributos de Deus relacionados ao amor, à bondade e à misericórdia.
Não tem nada mais falso e não tem nada mais perigoso. O Deus que se revela na Escritura não é apenas misericordioso e amoroso, ele é justo também, ele é santo também, ele é fiel também, verdadeiro. Ele também se ira. E é por isso que as Escrituras exortam-nos a considerar tanto a bondade como a severidade de Deus, como está em Romanos capítulo 11, versículo 20. É por isso que as Escrituras nos dizem que nós devemos servir a Deus de modo agradável. Como é que se serve a Deus de modo agradável? O escritor aos Hebreus disse, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vejam os meus irmãos, o que disse o escritor aos Hebreus, nesse texto encantador, que bota a gente para se alegrar e para sofrer, e para tremer e para exultar. O escritor aos Hebreus disse assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Quem desobedecia a lei de Moisés era rejeitado, julgado com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Imaginemos nós o horror com que pode deparar-se aquele que pisa de novo sob seus pés o Filho de Deus, que crucifica de novo a Jesus Cristo, que blasfema do sangue da nova aliança que foi derramado na cruz, que ultraja o Espírito da graça, o Espírito que regenera, o Espírito que habita os crentes. Ora, ele concluiu, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E conclui, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia, a história da igreja e a nossa própria experiência podem nos ensinar que Deus pode agir tanto benevolentemente como em grande ira. A Deus a glória somente. Fiquemos de pé. Falemos com Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora e suplicamos de ti a tua grande misericórdia. A tua grande fidelidade. Pedimos
que por tua bondade, tu nos faças viver para ti. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Ainda de pé, nós vamos trazer nossos